Olá, me chamo Robson Constante, estamos aqui hoje com mais um programa Diversidade Sem Tabu. Esse programa é meu, é teu, é nosso. E hoje estamos com duas super mulheres empoderadas aqui comigo, que vão ser entrevistadas, né? A Semira e a Vanessa. Sejam muito bem-vindas ao programa. Eu quero que vocês saibam que vocês podem falar sobre qualquer assunto que seja tabu ou não. E aqui a diversidade é sempre muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estamos lisonjeadas, muito felizes com esse momento. Sim. Então, pessoal, as duas, então, tanto a Semira quanto a Vanessa, elas são... A Semira, ela é cofundadora e diretora de planejamento de marketing da SMT. Já a Vanessa, ela é CEO da SMT Criativa. Então, são duas mulheres empreendedoras, fortes, corajosas, mães, profissionais e também ativistas a gente tem aqui, né? Estou louco para conhecer vocês mais um pouco. E eu acredito que também os nossos telespectadores também. Bom, então eu acho que eu vou começar, né? Claro. Eu acho que é bem legal esse espaço, esse momento que a gente está aqui para trocar. Somos então eu e a Vanessa, né, as fundadoras da SMT, que é uma agência então de comunicação aqui de Novo Hamburgo. E a gente, enfim, nesse mais de 6 anos que a gente está, né, com a empresa, estamos trazendo uma proposta diferente de fazer negócios, né, e de fazer gestão de pessoas e de gerar conexões, né, com as pessoas. Então, acho que esse é o nosso grande diferencial e tá aqui, né, falando sobre diversidade, com certeza é um prazer porque é uma resposta do que a gente vem plantando ao longo desse tempo que a gente tem na empresa. Sim, a gente costuma dizer que de toda a experiência que a gente já teve, né, no passado, tudo isso agrega muito e nos faz repetir, né, replicar aquilo que a gente sempre viu como bom e tudo mais, melhorar e eliminar, né, da gestão, eliminar da nossa empresa as práticas que não sejam tão boas, né? Sim. E a diversidade, ela, querendo ou não, ela está em evidência agora, né, né, há pouco tempo atrás a gente não falava tão abertamente, era tudo muito, né, escondido também e tudo mais. Então a gente tenta fazer uma gestão aberta, né, Sim. as pessoas da equipe também, enfim. Sim, porque o mercado de trabalho era extremamente preconceituoso e ainda acabava sendo, né? Hoje é um pouco mais velado, mas antes era escancarado, né? Porque eu também sou palestrante nas empresas, falando com os RHs, a gente disse há 10 anos, talvez um pouco menos, era totalmente aceitável dizer numa vaga de emprego, colocando já a idade para entrar, dizendo para a pessoa ter boa aparência, né? Então, todo um quesito já de preconceito, né? Que se existe ainda, né? Existe muito, e aí a gente precisa combater isso. Sim. Mas o combater não é, às vezes, só a fala, né? É nas atitudes. Então, Exato. a gente costuma, mesmo numa contratação de equipe, quantas vezes as portas são fechadas para, por exemplo, mulheres grávidas ou mulheres, só por serem mulheres, né? Sim. Daqui a pouco o machismo já impera. Olha, eu nem vou contratar porque ela possivelmente vai engravidar, ou alguém que acabou de se casar, imagina, sabe? Então, tudo isso sempre teve muito enraizado, né, na nossa cultura. Então, a gente precisa combater com as ações, com as atitudes. Então, é abrir as portas para o diferente, né? Sim. A sociedade está em evolução, né? Porque eu não sei como está hoje algumas empresas, mas algumas perguntas que se faziam ou se fazem ainda para as mulheres, depende, né? Porque a gente sabe que tem empresas que estão ainda patinando, né? De perguntar para a mulher, né? Você tem filhos, pretende ter filhos em quanto tempo, né? Sim. Já tive colegas de trabalho que teve que dizer para a chefe, foi um descuido, eu não queria engravidar agora, mas era um desejo que ela já estava tendo há muito tempo. Sim, que se transforma quase que o empecilho o fato da mulher querer ter filhos, né? E não é exatamente isso que tem que ser imperado nas empresas, né? Tem que ser valorizado aquela profissional, não se ela tem o desejo pessoal de ter filhos, isso tem que ser encarado como uma coisa até positiva, não como algo negativo, né? Sim, exato. Sim. Vocês são formadas em quê? Sou formada em gestão de comércio, né, relações públicas, e também agora a gente está fazendo um MBA em growth, marketing, porque, né, não dá para parar de aprender. A minha formação também, exatamente, é jornalismo, depois eu fiz uma especialização em marketing e agora estou fazendo MBA, eu e a Vanessa, a gente busca sempre estar se aperfeiçoando e
nesse trabalho com a SMT, então a gente entendeu assim que era interessante as duas se especializarem ainda mais, né? Isso é uma coisa que é permanente, assim, que a gente sempre busca, né, Vá? Com Sim. certeza. E vocês, por serem mulheres e por ser diretoras e empresárias, vocês têm um outro olhar, né? Que é muito diferente de se tivesse um homem, por assim se dizer, né? Gestando uma empresa, né? Porque... Isso eu acho bem, assim, legal, assim, de falar, porque a gente tem uma gestão amorosa. Assim, até muitas vezes em discussões, em reuniões, eu e a Vanessa, a gente avalia, assim, os prós e contras, né, de tudo isso. É um olhar mais amoroso que, às vezes, pode ser mal interpretado como fraqueza, ou talvez não ter aquele jogo de cintura, talvez, mais agressivo comercialmente. Mas a gente entende, assim, que no final o resultado é muito positivo, né, Vá? Com certeza, porque a mulher tem a intuição, né, muito latente. E a gente precisa, obviamente, estar baseado em dados, em fatos, isso é óbvio, mas a intuição feminina, ela precisa ser levada em consideração, sabe? E daqui a pouco, no universo mais masculino, isso é balela, isso nem vou levar tão, né? Então, assim, a gente busca fazer um mix dos dois, né? Não só estar baseadas na intuição e nem só estar baseada nos dados e fatos, porque na verdade a vida é isso, né? É um mix de tudo. Então, nós como mulheres, a gente somos várias, nenhuma só. Então, eu sou empresária, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou estudante. Então, em vários ambientes eu sou pessoas, né? Identidades diferentes, mesmo sendo uma só. Exato. Então, a gente precisa priorizar isso, né? Eu acho que é bem interessante, assim. E aí, claro, vou estar sendo até, talvez, me arriscando a dizer assim, mas eu acho que o mercado quer isso também, hoje. Quer um olhar mais feminino, que não está relacionado ao gênero, né? Sim. Porque ser feminino é muito mais amplo do que o gênero, né? E eu acho isso bem legal e a gente busca isso no nosso dia a dia e nas nossas relações com os nossos colaboradores, clientes. Então, assim, vem sendo construído algo muito bacana, assim, né? De relação, de conexão. A gente volta e meia se conecta com parceiros. A Roberta, que é a nossa parceira agora no podcast, Elas Transformam. Sim. É uma parceria, uma collab com ela, como é excelente profissional, que trabalhou conosco numa outra empresa. Então, assim, essas conexões, assim, elas vão cada vez mais evoluindo, né? Um dos lemas na SMT é isso, assim, são conexões, né, relações saudáveis, relações duradouras, que eu acho que a mulher, querendo ou não, tem muito dessa característica, sabe? De prezar por uma relação. Então, a gente sempre vai ter aquela entrega a mais, a gente quer que a equipe também transpire isso, sabe? Uma entrega um pouquinho além, enfim, com aquele olhar do feminino, não é o feminino como você falou, da mulher, o feminino, que a mulher, ela consegue muitas vezes enxergar um todo, né? Ela tem uma visão mais macro das situações, né? Então, a gente tenta levar isso para o nosso dia a dia. Sim. E a empresa, então, ela está no mercado há quanto tempo? A empresa de vocês? Há 6 anos e a gente atua, então, com diferentes empresas, diferentes segmentos. E isso também torna essa riqueza, assim, essa oportunidade assim, de a gente evoluir. Então, são 6 anos de atuação, mas com soluções assim, diferenciadas de comunicação, né? A gente começou, então, bem focadas aqui na região de Novo Hamburgo. Hoje a gente atende o Vale dos Sinos, atende a região metropolitana, Santa Catarina, São Paulo. Então, a gente tem alguns clientes também fora, né, em outros estados. Que bacana. E, felizmente, evoluindo bastante, né? Que bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Porque a gente estava comentando nos bastidores, né, que eu venho acompanhando algumas questões dentro do próprio LinkedIn e apareceu agora nos últimos meses, eu vi acho que uns 3 posts de algo que me surpreendeu e que eu nunca tinha parado para pensar. E que eu disse, nossa, que bacana, de mulheres grávidas sendo promovidas nos seus ambientes de trabalho, né? Talvez eu, enquanto homem, toda essa questão de estrutura, também de pensar de empresas, jamais tinha me passado na cabeça que isso poderia ser possível, né? Então, há um avanço aí, né? Pouco, acho que ainda estamos gatinhando, acho que
pra si, acho que... Sim, Mas para qualquer virar a chave. movimento já é... Sim, Já é porque isso serviu de exemplo, porque eu sei que os posts dali dessas mulheres tinham ali milhares de comentários, né? Então, Sim, E acaba por que que uma não, boa sim? prática, ela pode ser levada, né, adiante. Na nossa empresa, felizmente, a gente teve também uma situação de uma pessoa que estava conosco, engravidou, e a gente, assim, tentamos, né, e acredito que a gente tenha conseguido dar todo o apoio necessário para ela. Inclusive, ela está retornando da licença já nos próximos dias. Tá fazendo bastante falta, né? Então, a gente não vê a hora dela voltar, sabe? A gente tem planos para ela, então tem todos os alinhamentos feitos antes dela, né, grávida, atuando ainda, dias antes de sair, né, para ganhar o bebê e tudo mais, com tudo já estrategicamente alinhado, para que quando ela retornasse, então ela ia passar a fazer outras atividades, né, além daquilo, porque até no meu perfil do LinkedIn aparece ali, eu vejo a maternidade como um dos maiores projetos, assim, eu me tornei empreendedora, na verdade, naquele momento, quando me tornei mãe. Porque eu acho que ter um filho é o nosso maior empreendimento. Porque a gente é responsável por tudo, né? sim. Desde a criação, desde de tornar aquela pessoa um ser bom para o mundo, né? Preparar para o mundo. Então, quando a gente tem uma empresa, a gente quer isso, a gente Sim. quer deixar um legado para o mundo, né? E para a sociedade e tudo mais. Então, eu vejo, eu faço Responsabilidade social, né? eu vejo essa relação, assim mesmo. Então, a gente entende que uma mulher grávida, uma mulher com um filho, na verdade, ela contribui muito mais do que causa problemas, né? Então, em uma outra situação também, nós tínhamos uma pessoa que estava tendo uma relação um pouco difícil, ela tinha um filho pequeno, estava com uma relação difícil na empresa onde ela atuava e a gente chamou ela para o nosso time, sabendo que ela estava com um bebê, com uma criança pequena, que seria difícil, que ela poderia trabalhar de casa e a gente sabia que ela, sabe, que a entrega dela seria tão bom quanto. E a gente apostou, deu tudo certo, então a gente está de portas abertas, sabe? Porque a gente sabe que não é... A gente está do outro lado, né? Então, a gente sabe que não é fácil. Felizmente, a gente não passou por nenhuma situação, assim, ou um preconceito, uma discriminação por conta, né, do maternar, assim, nas empresas que a gente trabalhou. Mas a gente sabe que pode fazer diferente, né? Então, é isso que a gente tentou trazer. Eu acho que, assim, o que a gente exercita e busca, assim, na prática, é realmente fazer vamos dizer assim, dar uma devolução, assim, devolver algo que a gente entende que seja o ideal para esse momento que a mulher está vivendo. Então, a gente fica muito feliz de poder oportunizar isso. E, inclusive, essa nossa colaboradora, que ela está retornando, ela vai ser promovida e ela sabe disso, né? Então, quando ela já é uma coisa que ela já está, vamos dizer assim, ela já está no radar dela, porque para nós realmente isso não pesou negativamente, muito pelo contrário, como a Vanessa mesmo disse, assim. Porque eu acredito que na maioria das vezes, quando a mulher ela está em licença, ela sabe que talvez muitas coisas fica bem que obscuro, né? Porque já se coloca uma pessoa no lugar dela, já sabe que, né, gera um medo, né? Medo, tipo, sim. como será o meu retorno? E isso a gente se esforçou o máximo para não gerar esse medo nela. Então, muitas conversas, muitos momentos assim, antes de ela sair de licença e até durante, quando ela nos buscava e queria conversar, a gente estava sempre dispostas. Então, bem, esse jeito feminino de empreender, que vai contra a lógica masculina atual, eu acho que ela é o caminho, assim. E como tu falou do LinkedIn, a gente vê, assim, as empresas, assim, que estão atentas a essas mudanças, elas, inclusive, elas valorizam essas soft skills, né? Que elas valorizam esse comportamento feminino, né? E querem isso e a gente está indo por esse caminho, né? Com certeza. Nossa, que bacana. Eu penso assim, ó, que pena que a gente não tem mais exemplos, mas que bom que vocês estão falando aqui hoje, que isso reflita em outras empresas também apostando nisso, né? Porque é um momento tão belo, eu acredito, né, para as mulheres, né? Então, é uma preocupação a menos que elas vão ter, né? Porque surge aí, quando nasce uma mãe, responsabilidades, né? E saber que ela vai ter esse apoio, nossa, é fundamental. E saindo assim também, né, só do ambiente daqui a pouco da mulher que está tendo filho e tudo mais,
Na equipe também a gente tenta levar para todas as pessoas esse cuidado, esse olhar, essa atenção. A gente percebe às vezes quando a pessoa não está tão bem, né? Então tem esse olhar, bom, olha, quem sabe hoje faz assim só o necessário, porque a gente sabe que a pessoa não vai estar 100%, entendeu? Ela não vai render tanto, então te recupera para amanhã tu tá 100%, para que tu esteja aqui totalmente dedicada. Então esses ajustes finos, assim, sabe? Essas percepções a gente pratica no dia a dia. Um olhar empático, assim, um olhar empático, que maternal, que, assim, agrega e faz com que nós, assim, mais, claro que as pessoas ficam muito felizes, mas, nossa, a gente fica com o nosso coração confortável de que a gente está fazendo, assim, está encarando as pessoas como seres humanos, né? Eles não são máquinas, ainda mais no nosso caso, que a gente lida com criatividade. Exato. Então, a gente precisa, para ser criativo, não tem como ser criativo num ambiente tóxico, que não seja flexível, então a gente entende isso. Colaborativo, né? E eu acho que o que tu disse ali antes faz total sentido, que a gente está, na verdade, devolvendo, né? A gente está devolvendo para o universo, para, enfim, para quem quer que, né, seja, que acredite, enfim, o que a gente já recebe, né? A gente já recebe bastante dedicação, a gente já recebe bastante apoio, tanto da equipe quanto das empresas que acreditam na gente, das relações que a gente constrói. Então a gente só está devolvendo, né? Sim, que bacana. Eu quero entrar em um outro assunto com vocês para falar sobre o podcast, né? Elas Transformam. Poderiam falar um pouco mais? Me parece que já estão indo para a segunda temporada, né? Isso, a primeira temporada, então, a gente trouxe um foco bem no empreendedorismo. Então, mulheres empreendedoras aqui da nossa região, que fazem a diferente, que estão à frente de grandes empresas, ou às vezes, né, de negócios que não têm uma grande potência, mas que exercem alguma questão diferente na sua gestão. Então, esse foi o foco, foram 7 episódios, ou 8, não lembro agora. 8 na primeira temporada. A primeira temporada, e aí a gente pensou, bom, o que a gente pode trazer de diferente na segunda temporada? E aí foi isso, o diferente é falar da diversidade, então são diferentes mulheres, né? Em linhas diferentes, então tem a mulher negra, tem a mulher mais velha, que também é um tabu. Como tu falou antes, bom, antigamente a gente, né, via anúncio de emprego, onde a faixa etária era X, Y, Z, enfim, agora não, né? Então isso está muito em evidência. Então a gente tem mulheres, diferentes estilos, diferentes vozes, né? Diferentes bandeiras sendo levantadas nesses próximos episódios, né? Que já estão preparados, assim, estreia dia 4 de agosto e, assim, realmente está muito bacana, porque fala, então, de tabus, a questão até de sexo, mulheres e finanças, autocuidado, autoamor, né? Autoconhecimento. Então, assim, tá bem diverso e bem rico, assim, acredito que, assim, quem puder acompanhar, né? Então, porque vão ser 8 episódios e aos poucos a gente vai, então, quinzenalmente, né? Lançando cada episódio. Acho que vai ser bem interessante de escutar essas mulheres, né? De dar voz a elas. É uma honra ao lado da nossa parceira, né, Roberta, que ela, então, vamos dizer assim, é a protagonista de estar, então, viabilizando essas entrevistas, né, com essas mulheres e em parceria com a SMT, né? Então, é um projeto que a gente está nessa segunda temporada e muito felizes, assim, com o resultado e com muita expectativa agora de como vai ser agora lançando ele oficialmente, né? Sim. Porque o formato de podcast, né, é muito interessante, ele cresce cada vez mais. Sim. E né, essa flexibilidade de tu ouvir, ó, estou me deslocando para uma reunião, eu estou em um trajeto, eu estou na academia. Então, até a forma de consumir o podcast, ela é interessante por ela ser diversa, né? Então, ele se adapta à rotina. Então, a gente aposta bastante nesse formato, né? E acho que ele os conteúdos ali, como você falou, como eu falei, são enriquecedores. Tá imperdível, realmente. Bah, eu estou bem curioso para escutar, Sim. né? E quero saber mais, quero escutar todos os episódios. E eu vi ali que também tem algumas questões até mesmo do prazer feminino. Como é que foi essa questão? Porque isso também é tabu, né? Porque... Isso é um grande tabu e a Roberta, então, assim, ela que fez essa curadoria em conjunto, né? Fizemos em conjunto essa curadoria, assim, de quais seriam as trilhas de conteúdo, quais seriam os focos. E aí esse foi assim, que a gente entendeu que era importante constar nessa segunda temporada. Então, assim, vai ter entrevista da Dona Coelha, que então ela
ela tem muitos seguidores, vale a pena colocar ali no Instagram e acompanhar. E é justamente sobre isso, assim, sobre esse desmistificando isso, né? Porque a mulher, ela pode ter prazer, ela pode ter tem desejo. direito de ter prazer, né? Muitas Isso, vezes a direito mulher é a palavra acha que não, correta. as mulheres acham que não tem direito. Não que... podem, ou é pecado, não sei, façam associações, assim, Das que mais- tu vê que estão carregadas de preconceitos, né? Sim, mas quem é que faz? Quem é que criou esses preconceitos? Homens. Pois é, homens, e Homens. toda essa sociedade histórica, assim, né, de que a mulher não podia ter prazer, ela, enfim, ela tinha que só servir, né? Então, isso, que bom que cada vez mais está sendo quebrado, assim, por vários movimentos que estão sendo feitos, isso é muito importante, é uma pauta que sim, tem que ser discutida, a gente sabe que ainda tem muitos receios, né, em falar nisso, mas faz parte desse universo, né? Exato. É vital, na verdade, né? Então, É saúde, é né? saúde. Então, Sim. vamos lá, vamos falar sobre isso, tocar da ferida, né? Porque isso que é necessário. É, porque se for para pensar historicamente, né, a nível Brasil, a mulher começou a votar há menos de 90 anos, na década de 30, né, para ser mais preciso, né. Ela começou a entrar no mercado de trabalho também logo depois, da década de 40, 50, né, mas com receio. Mas tem um momento que, agora lendo um pouco sobre também, quando eu fui fazer algumas palestras a respeito da questão de gênero, e eu quis pontuar para as pessoas alguma grande evolução do mercado de trabalho da década de 60. Eu não sei se vocês sabem o motivo disso, da década de 60. O que transformou a ascensão da mulher no mercado de trabalho a partir desse momento, que foi o lançamento da pílula anticoncepcional, que revolucionou, Ah, sim, que ela teve que é o direito de direito de escolha. escolha. É, isso, Exato. porque antes, né, não tinha escolha e de, né, quando, ou um planejamento, né, Sim. de quando isso ia acontecer. Sim. E realmente aí ficava Sim, quase... porque para o homem era mais fácil, né? Era uma questão biológica, então a questão sexual nunca era ligado à questão da reprodutividade, né? Mas a mulher já tinha todo um cuidado que inviabilitava, né? Então, foi digamos, um remédio, um avanço tecnológico da medicina que ampliou e que... Um divisor Um de divisor águas, de querendo águas. ou não, pode ter sido o primeiro passo para justamente dar essa voz, deixar a mulher tomar conta da sua própria vida, né? Sim. Porque é isso que a gente tá vivendo cada vez mais. É a mulher dona das suas escolhas, né? Sim. E matando no peito e vivendo a sua vida, entendeu? Independente. E não que o homem não seja necessário, não é um feminismo, aquela coisa. É simplesmente que a mulher, ela pode caminhar com as suas próprias pernas. Independente de ter um apoio, de um parceiro e tudo mais. Não é odiamos homens, não é isso. Mas ela pode andar com as próprias pernas, né? Infelizmente, muitas mulheres ainda são machistas e elas entendem o feminismo como algo contrário ao casamento ou ao homem, né? E não é isso, né? Não. É uma questão eu não digo nem de igualdade, mas de equidade. Sim. Sem dúvida. É né? isso, porque senão a gente vai, assim como a gente quer falar da diversidade, então, bom, a gente está sendo, né, intransigente com a pessoa que, não, eu quero ser casada com um homem, eu quero exercer o meu direito de ser feliz. Não, tu agora, porque tu é feminista, tu tem que escolher alguma outra coisa e renegar o homem. Não é isso, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa ser mais plural, né? Sim. Não tão singular, né? E abrir abrir, na verdade, a oportunidade para todas as vozes, né? Exato. E isso nasce a questão do protagonismo feminino, né? Que vocês muito bem trazem, né? Eu vejo que em todas as áreas, assim, a gente vê o quanto que a mulher vem revolucionando, assim, e o olhar feminino que, de novo, né, ele abrange essa pluralidade, porque tem muitos homens que são femininos, né? Eu acho que assim, que eu vou me ousar de dizer, e admiro muito, é o Carpinejar. Para mim, ele é um homem extremamente feminino, e eu admiro ele demais. Ele pega a essência da mulher, né? A alma, né? Então ele tem uma alma feminina que faz ele conseguir ter esse olhar, pelo menos assim, do que eu acompanho dele, né? Não... Transcrever o que a gente sente, né? Então acho que por isso que eu acho que esse que é o bacana, assim, a gente conseguir ter esse olhar, assim,
bem empático, para poder agregar em todas as áreas, seja no profissional, no pessoal. A gente vê que tem muitos homens que são femininos e conseguem, então, assumir e também desenvolver algumas atividades e papéis, assim, tão bem, que muitas vezes precisa, né, desse papel, assim, pais que assumem, né, lugares de fala importantes na família, sendo pais / mães. Eu falo até pelo meu pai. Meu pai foi um pai, então, na ausência da minha mãe, então, me foi maravilhoso. Então, eu acho isso bem bacana, assim, esse movimento. É importante destacar aqui que há pais que ganham, né, dependendo da questão, a licença maternidade, né, para ficar com os filhos, né, durante os 4 meses, em alguns casos 6 meses, né. Há um tempo atrás o pai ficava, acho que em casa 2 dias, 5 dias no máximo. Isso já mostra um movimento, assim, até de mostrar que a responsabilidade daquela criança, daquele filho, não é só da mãe, né? É dos dois. Então, é um movimento que tem que caminhar junto, assim, né? Algumas empresas já adotaram a questão de 20 dias, 1 mês, né, para o pai. Sim, e a mãe realmente precisa desse suporte, né? A gente costuma dizer também, o pai não apoia, o pai precisa ser pai. Então, ele não, né, talvez até tomar cuidado com a palavra do apoio, mas de fato, assim, muitas vezes a mulher, a carga, né, o peso maior é da mulher, e porque ela tá ali vivendo aquela, né, aquela enxurrada de hormônios e tudo mais, mas essa presença é fundamental, né, principalmente para o desenvolvimento da criança, né? Exato, né? Infelizmente, meninas, mulheres, o programa já está indo para o final, e eu queria deixar um espaço para vocês aí, uma frase, uma palavra, algo para os nossos telespectadores. É sempre difícil sintetizar as ideias, assim, né? Essa frase, eu já falei algumas outras vezes em algumas diferentes situações, assim, mas eu entendo, assim, que o empreender feminino é ser e honrar. Eu acho que essas duas palavras de ser verdadeiramente ético e honrar os teus princípios e valores e buscar devolver isso, né, para o mercado e para o universo faz parte desse empreender feminino. Então, eu acredito muito assim nessa forma de enxergar e, enfim, é isso. Faço as minhas palavras, as da C. Honrar, né? Honrar aquilo que a gente promete, porque geralmente isso também é levado mais para o masculino, né? E as mulheres sim honram e vão além daquilo que elas prometem, né? Então elas cumprem e pluralidade, sabe? Eu acho que a gente precisa abrir mais a cabeça, abrir mais as portas para diferentes pessoas que sejam diferentes da gente. Exato. Porque é isso que agrega, sabe? É isso que agrega numa construção, é isso que agrega num discurso. Ter diferentes formas de pensar, a gente sempre vai conseguir um resultado mais além, né? Um resultado diferente daqui a pouco do que a maioria consegue, né? Sim. Querem deixar aí os Instagrams da empresa e os de vocês, pessoal? Sim, o da SMT, então, no Instagram, @SMT Criativa, tá? O meu é um pouco difícil, eu vou deixar só o da SMT, que já tá muito bom, porque quem seguir SMT, ele tá me seguindo. Sim, então é o mesmo, né? Nos sigam, acho que a gente traz um conteúdo bem bacana para quem gosta de comunicação, gosta de diversidade, enfim. Então, mais uma vez, muito obrigado por tê-las aqui conosco hoje nesse programa. E para encerrar, eu gostaria então de dizer, né, vocês acreditam ainda que tem pessoas, ainda a gente tem uma sociedade que pensa que lugar de mulher é dentro de casa, é atrás de um fogão? Homens ainda pensam assim e mulheres ainda se deixam pensar assim. Então, mulheres, empoderem-se e saibam que vocês podem estar aonde vocês quiserem e sejam felizes, busquem as suas realizações. Há exemplo aqui dessas duas mulheres. Então, muito obrigado pelo programa de hoje. Me sigam, meu Instagram é Robson Constante, me mandem dúvidas, dicas, críticas, sugestões de pautas, para a gente é sempre muito bom ouvi-los. Então, mais uma vez, obrigado, até o próximo programa.